Nikolai Krasnogorsky está tentando treinar as mentes subconscientes dos órfãos para reagir a seu comando. Assim como o seu mentor Ivan Pavlov fez com os cães. Ao invés do sino que Pavlov usou para os seus cães, Krasnogorsky aplica pressão nos pulsos dos meninos para sinalizar que a comida está chegando. A máquina imediatamente alimenta a criança com um biscoito. Ele registra os níveis de salivação da criança. Quando ele acredita que o inconsciente da criança aprendeu a associar o sinal da comida, Krasnogorsky dá o sinal. Mas nenhuma comida. Assim como os cães de Pavlov, o menino saliva e engole, não por causa da comida, mas por causa do sinal de Krasnogorsky. Krasnogorsky provou que uma mente humana pode ser treinada tão facilmente quanto os cães para reagir a um sinal com um reflexo impensado. O Dr. José Delgado é um bom lugar para começar. Seu nome aparece uma dúzia de vezes na diretoria bioeletrônica de Salcel. O público geral é mais familiar com os experimentos de Delgado do que qualquer outro com o qual tenha sido conectado pelos objetivos secretos do MK-Ultra da CIA. Aqui nós vemos o comportamento normal, altamente agressivo de um touro saudável em uma pequena arena. Para os cientistas que estavam tentando decodificar o sistema nervoso central, estimulação elétrica do cérebro se tornou uma extensão natural dos experimentos originais com eletricidade que Galvani, Voltaire e outros usaram para desencadear contrações musculares em sapos no final do século XVIII. Quando o Dr. Delgado entrou na arena, ele não precisou mais da costumeira capa vermelha. Apenas um controle remoto. O neurofísico Dr. José Delgado é financiado pelo Office Naval Research. Delgado implantou uma série de eletrodos dentro do centro agressivo do cérebro do touro e então ele convidou a imprensa. Os eletrodos são conectados a um pequeno estimulador elétrico transistorizado, que é cimentado ao crânio do touro. O estimulador elétrico no crânio responde à estimulação de rádio. Então o touro está literalmente sujeito ao controle remoto. Quando o aparato do controle remoto é operado e o núcleo caudado do touro é estimulado, o touro se torna não agressivo. Parar o animal que está a atacar agora só requer o apertar de um botão. De acordo com Marcuse, liberdade interior designa o espaço pessoal no qual o homem pode se tornar e permanecer ele mesmo. Hoje, esse espaço pessoal foi invadido e reduzido pela realidade tecnológica. O espetáculo Tecnomatador, que fez manchete em cima de manchetes controversas em 1966, foi feito para chocar as pessoas, para colocar os humanos em seus lugares. Mas a essa altura de sua carreira, o Dr. Delgado estava apenas exibindo as suas habilidades de controlar remotamente o touro. Ele havia implantado eletrodos em diferentes centros do cérebro desde o início dos anos 1950. Ao demonstrar que ele podia ligar e desligar um touro como um brinquedo, que os observadores poderiam ser perdoados por confundirem com um voodoo high-tech, Delgado aparentemente se imaginava como o último matador. Documentos recém-liberados pela CIA se referiam à viabilidade de controlar remotamente os animais. E as investigações especiais serão conduzidas para a aplicação de elementos selecionados dessas técnicas para o homem. Mas o Bom Doutor era apenas um de uma rede de neurofisiologistas e psiquiatras executando programas paralelos de pesquisa pelos Estados Unidos e pelo mundo. O cibernético Warren McCulloch também estava entre os primeiros pioneiros de estimulação profunda com eletrodos, nos anos 1930, no Laboratório de Fisiologia da Yale.
estabelecendo a profunda conexão entre o tálamo enterrado dentro do cérebro e o córtex sensorial exterior que Wider Penfield explorou inicialmente. O controle principal para o corpo todo reside no cérebro, e a nova metodologia de eletrodos implantados concedeu acesso direto aos centros que regula a maior parte das atividades do corpo. Mas até o final da marca do meio século, as coisas se aperfeiçoaram em ciência operável, e McGill mais uma vez provaria ser inovador em decodificar o cérebro interno. Enquanto o professor Donald Hebb estava ocupado explorando os mecanismos de redes neurais e os efeitos de isolamento na mente, em parte para a CIA, seus alunos de pós-doutorado, James Olds e Peter Milner, estavam cambaleando em suas próprias descobertas, que provariam ser fundamentais. Apesar de ter sido acidental de início, Olds e Milner descobriram o tal centro de prazer do cérebro através de uma extensa técnica que Wider Penfield desenvolveu primeiro. Uma nova janela no cérebro foi aberta em 1953, quando um rato furtivamente evidenciou um efeito neural recompensador ao retornar para o lugar que ele estava quando um estímulo elétrico foi aplicado no cérebro através de eletrodos implantados cronicamente. Em termos de comportamento condicionado, essa recompensa induzida eletricamente se tornou um fim em si mesma. Em 1954, Olds criou um mapa de recompensa apresentando localizações no cérebro onde estímulos elétricos levaram mamíferos a voltar para mais. O mapa de recompensa é válido para ratos, gatos, macacos e humanos. Em 1961, James Olds atendia às conferências irmãs de Macy sobre o sistema nervoso central durante o final dos anos 1950, junto de Frank Fremont Smith, Howard Liddell e outros acólitos cibernéticos. Fizeram história depois que ele implantou o eletrodo no centro de prazer do cérebro dos ratos de laboratório e condicionou-os a desencadear seu próprio estímulo elétrico de alto prazer. Esse é um equipamento que treina o animal a ligar o estímulo sozinho. Aqui, você observa o animal vagando em direção ao pedal. Quando ele o toca de primeira, ele não recebe estímulo. Ainda não está conectado. Ao pressionar um simples nivelador. Então, uma vez que ele tocar no pedal, ele liga a estimulação. Você pode ver as luzes acenderem. Dentro desse ciclo de estímulos cibernéticos de eletricidade e recompensa, os ratos experimentais de Olds e Milner rapidamente sucumbiram a auto-estimular seu próprio cérebro repetidamente milhares de vezes, renunciando aos seus próprios impulsos naturais por fome, sexo e até voluntariamente resistindo um pouco de dor. Eu irei eletrificar a grade. O animal deve tocar uma área que dá um choque muito doloroso nos pés para poder chegar ao pedal e estimular o cérebro. Ratos implantados com esses eletrodos continuam a empurrar o nivelador repetidas vezes, até mesmo ao ponto de morte, apenas para receber a recompensa do estímulo elétrico. Claramente, esses pesquisadores revelaram algo com implicações abrangentes. Isso mostra um rato disposto a pagar um preço muito alto para chegar ao pedal. Em 1953, essa série de experimentos de pesquisa terapêutica foi conduzida pelo Dr. Robert Heath, da Tulane University. Seus indivíduos responderam à estimulação elétrica de centros isolados do cérebro implantados com eletrodos. Nós vemos aqui a possibilidade de manipulação física direta da mente e personalidade. De jeito nenhum. Controlem o comportamento. Ao final dos anos 1950, a arte da estimulação cerebral havia avançado de cabos compridos e visíveis para uma tecnologia mais discreta de controle remoto. E Delgado tinha praticamente dominado um elaborado programa de modificações comportamentais que ele demonstrou em seus macacos. O córtex motor é provavelmente como um grande teclado capaz de tocar as cordas da contração muscular e de produzir movimentos.
Dr. Delgado foi ainda além. Ao puxar um botão, ele controla a vida de uma colônia de macacos. Ele pode direcionar os comportamentos deles e mudar a estrutura bem organizada de sua sociedade. Delgado podia ligar e desligar tudo, de emoções a ações, como um interruptor de luz. Ligando, Delgado podia, por exemplo, ajustar o diâmetro da pupila de um macaco como se ela fosse a íris de uma câmera, contraindo um olho e dilatando o outro com grande precisão, ao variar a intensidade do sinal enviado do hipotálamo. Raiva, excitação, medo ou sono podia ser aumentado com a mesma facilidade. Ele chamou o seu dispositivo de Stimulsiever. Nós estamos acostumados com a ideia de que máquinas podem ser controladas a uma distância, por meio de sinais de rádio. Portas podem ser abertas ou fechadas. Canais e volume de uma televisão podem ser ajustados de uma poltrona. Até cápsulas em órbita podem ser direcionadas de estações de rastreamento na Terra. Mas talvez ainda é surpreendente saber que nós também podemos controlar funções biológicas de organismos vivos à distância. Jornais repulsaram e prenderem o público com o quanto de controle um pouco de eletricidade tinha sobre o cérebro. Dr. Delgado descobriu que o seu Stimulsiever poderia até mesmo induzir mães a ignorar seus filhos através de comandos. Os sinais do eletrodo eram tão atraentes e tão precisos de fato que o Dr. Delgado foi capaz de provocar com segurança um único macaco a conduzir uma série complexa de 12 ações que levaram ao ataque de um macaco rival. Quando o sinal programado do computador foi enviado ao Stimulsiever do macaco, o macaco previsivelmente realizou a mesma sequência de ações na ordem exata, todas as vezes 20.000 vezes seguidas. Gatos, macacos ou seres humanos podem ser induzidos a flexionar um membro, rejeitar comida ou sentir excitação emocional sob influência de impulsos elétricos, alcançando as profundezas do cérebro através de ondas de rádio propositalmente enviadas por um investigador. Só para provar, o Delgado também deu o controle para a colônia, e os macacos, normalmente subservientes, foram capazes de apertar um botão e suprimir a agressão do mais dominante e passear livremente pelo seu território e até zombar na sua cara, demonstrando que a estimulação cerebral poderia ter sido ordenada no mundo primata. Mas é claro, as ambições de Delgado não foram, por fim, concentradas apenas no mundo primata. Psicocirurgia é uma prática razoável? Não. Nem mesmo para a mais grave das doenças? Não. Nem mesmo depois que todo o resto foi tentado? Eu tenho a sensação de que você quer dizer como uma terapia razoável. Mas não é uma terapia. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. É que é um procedimento experimental. Agora, se você reconhecer que é experimental, então nós teríamos que fazer todas as suas perguntas novamente. Dizer, é um experimento razoável? Eu diria que não foi realizado razoavelmente até agora e não vejo nenhum sinal de que irá. Razoável. Eu estou usando o termo razoável para significar ético, legal e às claras. Isso explicaria, antes de tudo, que o sujeito do experimento seja avisado de que ele está sendo experimentado. E isso não é feito. Assim como os primatas e outros animais, os doutores Delgado e Mark Irwin podiam sequestrar funções corporais e invocar alguns comportamentos precisos em seus pacientes humanos, que, ao contrário de seus homólogos no reino animal, podiam verbalmente descrever o que eles estavam sentindo e experimentando. Havia uma leve euforia. Os pacientes definitivamente foram alterados. Relaxados, se divertindo, sorrindo com frequência, alguns rindo alto. Eles queriam mais. Uma paciente do sexo feminino relatou uma agradável sensação de formigamento no lado esquerdo do seu corpo, do meu rosto até embaixo das minhas pernas. Ela começou a rir alto, expressando abertamente seu carinho pelo terapeuta, que era novidade para ela. Beijou suas mãos e falou sobre sua imensa gratidão pelo que estava sendo feito por ela. A repetição tornava o paciente mais paquerador, até que ela expressou abertamente seu desejo de se casar com o terapeuta. Resposta ESB semelhante foi gerada em um menino de 11 anos, que também revelou carinho pelo terapeuta, causando a criança a declarar que ele desejava ser uma menina em vez de um menino. De cerca de outros 200 pontos, o ESB produziu reações desprazerosas, incluindo ansiedade, tristeza, depressão, medo e exploração emocional. A paciente do sexo feminino relatou se sentir ameaçada, e ela pensou que alguma coisa horrível fosse acontecer, uma premonição de desastre iminente de causa desconhecida.
Alguns pacientes disseram que eles apenas sentiram como se suas mentes estivessem em branco, ou como se eles tivessem bebido muita cerveja. Ainda outros foram tomados por raiva incontrolável. Dr. Frank Irwin mais tarde descreveria como: a pessoa podia sentar com a mão no botão e controlar o nível de ansiedade do paciente. Em um dos nossos pacientes, a estimulação através de eletrodos implantados provocou uma flexão da mão direita. Quando o paciente era alertado sobre a estimulação por vir, era solicitado a tentar manter os dedos estendidos. Ele não podia prevenir o movimento evocado e disse: "Eu acho, doutor, que a sua eletricidade é mais forte do que a minha vontade." Curiosamente, muitos pacientes humanos, embora cientes de seus tratamentos, estavam inclinados a tentar racionalizar suas ações quando desencadeadas por estimulação, como se fosse o comportamento natural. Estimulação elétrica em um dos nossos pacientes produziu rotação da cabeça e com uma sequência bem orientada, como se o paciente estivesse procurando por alguma coisa. Essa estimulação foi repetida 6 vezes durante 2 dias. O paciente considerou as atividades evocadas como espontâneas e sempre ofereceu uma explicação razoável para isso. Quando perguntado o que está fazendo, as respostas foram: "Eu estou procurando pelos meus chinelos. Eu escutei um barulho. Estou inquieto e eu estava olhando embaixo da cama." Usar esses eletrodos para direcionar pontos específicos nos centros comportamentais do cérebro era alegado pelos médicos estar contribuindo para o comportamento violento de um paciente. Eles aplicariam seu tratamento destruindo esses pontos com radiação de micro-ondas e alguma coisa de microlobotomia, tentando apagar a capacidade para essas emoções negativas completamente. Agora, você pode me dizer se houve alguma mudança? Agora, você pode me dizer se houve alguma mudança? Décadas de trabalho estavam convergindo para o limiar de uma vasta agenda de cobertura finalmente sendo percebida: a ativação do homem. Recebe uma recompensa. Esse novo núcleo de conhecimento substituiu a clássica compreensão do cérebro. Ele agora seria tratado como um biocomputador, para ser escaneado, rastreado, decodificado e reprogramado. Em 1960, a palavra cibernética foi usada pelos soviéticos para designar essa nova tendência. Essa nova ciência é considerada por alguns como a chave para a compreensão do cérebro humano no produto de sua atividade psíquica e personalidade, para o desenvolvimento de meios para controlá-lo em maneiras para se moldar o caráter do novo homem comunista. Norbert Wiener primeiro tentou enfrentar o que se tornaria seu maior desafio em 1930, quando Gray Walter pediu-lhe ajuda para interpretar o que foi considerado, naquele momento, leituras aleatórias de EEG, que médicos e engenheiros do mundo ainda tinham que fazer aquilo ter sentido. Mais tarde, percebendo a semelhança entre a leitura oscilante de comportamento de um cérebro e a de uma antena de radar, ambas constantemente procurando por novas entradas de dados, Wiener começou a especular a análise harmônica complicada dessas formas de ondas EEG. A análise harmônica se responsabilizava pela transmissão de informação de um modo totalmente novo que, eventualmente, conectava com o núcleo de princípio cibernético de feedback.
Nós devemos nos livrar de qualquer noção imediata de que o controle é algo imposto ao sistema de fora, pois foi incorporado nele. É chamado de feedback. Se alguém pudesse modificar a maneira como o cérebro processa sinais, essa pessoa poderia programar no cérebro a entidade de comportamento, assim como o equipamento e as salas de controles de mísseis, e assim como os animais experimentais que foram condicionados a executar comportamentos previsíveis em laboratório. Em 1955, Norbert Wiener, que há muito havia jurado não trabalhar em armas de guerra, apesar de sua contínua colaboração com os técnicos militares e empreiteiras de defesa que fizeram essas armas, tinha supervisionado a conclusão de um novo dispositivo poderoso que ele criou, junto com o engenheiro elétrico do General Massachusetts John Barlow e Walter Rosenbluth, um engenheiro austríaco que conduzia o laboratório de comunicação de biofísica do MIT. Mary Brazier também trabalharia nesse grande projeto, que se tornaria um dos menos conhecidos da Guerra Fria, porém a arma secreta mais poderosa. Eles o chamavam de autocorreleitor. O aparato fez um enorme barulho, 2 dúzias de relés num repetido rápido. A unidade central de processamento que relacionava uma forma de onda com a outra, vibrando incessantemente entre si. O tilintar se manteve por 20 minutos para cada correlação, até a máquina cuspir seu correlograma completo e chegou a uma batida forte e autossatisfeita. Norbert Wiener amava o barulho. Ele foi cativado. Ele estava absolutamente fixado na impressão enquanto ela saía. O objetivo de Wiener para o projeto era nada menos do que encontrar a pedra Rosetta para o roteiro das ondas cerebrais. Uma máquina que analisa ondas cerebrais no modo analógico, como os autores Conway e Siegelman escreveram. O correleitor era o bebê do Wiener, primeiro computador analógico a aplicar seus métodos estatísticos automaticamente para a análise da função cerebral. Wiener considerava a máquina ser o trabalho mais significativo de todas as coisas que ele já havia realizado. Levou 25 anos para Norbert Wiener quebrar o código dos EEGs. Era a culminação da pesquisa cibernética que ele e Arturo Rosenbluth começaram em autônomos e feedbacks, mais de uma década antes, levando à primeira reunião cibernética da MASSE sobre inibição cerebral em 1942. Em termos cibernéticos, o EEG representou a primeira linguagem conhecida que não era simbólica, mas sim comunicada diretamente e poderosamente em sua expressão. O autocorreleitor agora também tornou possível interpretar as ondas cerebrais de maneira inteligente e automática, pelo computador, e para esse computador enviar uma resposta recíproca de volta através de EEG para excitar ou inibir a atividade cerebral. No chimpanzé fêmea Patty, ondas cerebrais telemétricas da amígdala esquerda e da direita foram recebidas e automaticamente analisadas por um computador analógico online. O computador também foi instruído a ativar um estimulador. Toda vez que as ondas aparecem, sinais de rádio eram enviados ao cérebro de Patty para estimular um ponto conhecido por ter propriedades de reforço negativas. Estimulação elétrica de uma estrutura cerebral dependia de padrões específicos de EEG em uma área do cérebro. E todo o processo de identificação de informação e ação de comando foi decidido pelo computador online. 2 horas após o feedback do cérebro para o computador ter sido estabelecido, a atividade no núcleo amigdaloide foi reduzida para 50%. 6 dias depois, com períodos de 2 horas diárias de feedback, reduziu drasticamente para apenas 1% de ocorrência normal. O experimento mostrou como ondas cerebrais podem ser destacadas e praticamente erradicadas. Usando o autocorrelator, a expressão EEG foi filtrada, alterada e domesticada.
projeto avançou. Há um temperamento de mentes. Mas não importa a que custo, o povo americano está preparado para pagar o preço da vitória. Indo às pessoas para aceitar esses tratamentos monstruosos que não fazem nada além de destruir tecido cerebral e desumanizar as pessoas. Vamos ressaltar que mundo limpo as nossas mãos podem fazer. And if so, does anyone have the right to do that? Nós estamos avançando rapidamente no padrão de reconhecimento de correlatos elétricos de comportamento. A adestração do touro, altamente publicada do Dr. Delgado, foi apenas o ato de abertura antes do verdadeiro show começar. A aprendizagem automática é possível ao alimentar sinais diretamente em estruturas neuronais específicas sem a participação consciente. A cibernética foi descrita pela primeira vez por Norbert Wiener como comunicação e controle no animal e na máquina. As linguagens humanas permaneceram complexas em seu desvendamento e interpretação, até mesmo linguagens de computador devem ser definidas. Em termos cibernéticos, as ondas cerebrais EEG representam a primeira linguagem não simbólica conhecida do mundo. Responde automaticamente. Isso era controle mental tecnologicamente sofisticado em ação. A maioria das pessoas simplesmente não podem entender tal coisa, não podem pensar, imaginar ou acreditar. Um apelo emocional é surdo ao zumbido da sociedade e cada pessoa aprende a viver de acordo com seus ritmos. Saul Sells trabalhou no subprojeto 119 do MKUltra, proposto e colocado em ação em 1959. Procurou ativar o organismo humano por meios eletrônicos remotos, usando sensores bioelétricos. Uma ligação com 24 canais de dados de ondas cerebrais, gravação e dispositivos de processamento de dados, algo que o Sells chama de um autocorrelator. A própria máquina que as equipes do MIT e do MGH desenvolveram para analisar e interpretar os EEGs. Versões subsequentes do aparelho certamente poderiam abordar em tempo real e com mais infinitos canais de dados. Na década de 1960, o Dr. Delgado demonstrou que seus dispositivos podiam automaticamente monitorar, corrigir e recondicionar as próprias capacidades mentais de seus indivíduos experimentais. E essa é uma ideia improvável de ser esquecida. A mente humana pode ser controlada e permanecer humana? Muitos dos desenvolvimentos de hoje foram previstos há 35 anos, e o que na época era chamado de fantasia é intitulado de Admirável Mundo. A mente é meramente uma função do cérebro? Ou é separado, mais um elemento estreitamente relacionado? Nos últimos 50 anos, viemos a reconhecer que no cérebro existe um incrível computador automático sensorial e motorizado que utiliza os reflexos condicionais e que existe um mecanismo cerebral mais elevado, que está intimamente relacionado com o que o homem há muito tempo se refere como consciência ou a mente ou espírito. Mas a mente, eu suponho, dá direção somente através do mecanismo cerebral da mente. É tudo muito parecido como programar um computador pessoal. O programa vem de um computador elétrico de fora.
O mesmo se aplica para cada computador biológico. O propósito vem até ele de fora do seu próprio mecanismo. Isso sugere que a mente tem energia. Dito isso, devo parar por aqui. O dicionário Webster de 1967 define cibernética como estudo comparativo do sistema de controle automático formada pelo sistema nervoso e pelo cérebro e por sistemas de comunicação mecânica elétrica. Em 2008, a CIA tornou público o registro histórico do Escritório de Inteligência Científica da agência, 1949 a 1968. Nele há poucas menções sobre cibernética, incluindo um programa de pesquisa secreto e um grupo de trabalho biocibernético, responsabilidade pela qual recaiu sobre o Subcomitê Médico da CIA. Referência também foram feitas aos programas cibernéticos soviéticos, East-West Technology Exchange e alguma coisa chamada de cibernética do mundo. Apesar desse documento não ter sido publicado até 2008, todas as páginas descrevendo os programas cibernéticos da CIA ainda estão censurados até hoje. O Dr. José Delgado escreveu que conquistar a mente humana é o objetivo nacional, em paridade com conquistar a pobreza ou pousar um homem na Lua. O objetivo principal é estabelecer uma fundação científica para a criação de uma sociedade do futuro psicocivilizada. Mas quantas pessoas sabiam que o novo curso futuro da humanidade em direção a uma sociedade psicocivilizada poderia ser rastreado até um programa global altamente organizado para destrancar a caixa preta da mente do homem? Estabelecida durante a Segunda Guerra Mundial, financiada por fundações de elite, agências governamentais de saúde e inteligência e ramos de pesquisa militar. Executado através das melhores universidades, hospitais, estabelecimentos de saúde mental e prisões, envolvendo uma rede global difusa de agentes da inteligência, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, fisiologistas, antropólogos, matemáticos e cibernéticos. Todos aparentemente trabalhando sob o mesmo objetivo da Unesco das Nações Unidas por décadas: como criar a paz na mente dos homens. The governments of the states parties to this Constitution, on behalf of their peoples, declare that since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Se em 1946 foi decidido que a paz precisa ser conquistada na mente do homem, os experimentos que se seguiram nas décadas posteriores visavam este fim. A empresa Neuralink de Elon Musk já não se mostra tão visionária diante do que já foi feito nas décadas de 50 e 60. Mas o desdobramento que vemos hoje é que, para controlar as mentes humanas através de sinais eletromagnéticos de comunicação, um dispositivo rudimentar como os que foram usados em macacos e touros é inviável. Até mesmo os chips neurais de Elon Musk demonstram ser apenas fumaça e espelhos. Na era da nanotecnologia, dispositivos muito menores podem ser implantados nas mentes dos homens, sem que eles tenham o conhecimento disso. Estes nanodispositivos podem formar dentro do organismo biológico do ser humano a placa necessária para a recepção dos sinais controladores. É de comum interpretação de que a paz e a prosperidade indicadas nas palavras do Apocalipse viriam sobre o mundo por meio de uma humanidade chipada, onde os crimes desapareciam em virtude do forte controle. Mas o ser humano é emocionalmente incontrolável e intempestivo. Assassinatos, roubos e crimes não cessariam por conta de um controle tecnológico. E se uma inteligência artificial controladora começar a aplicar rigorosamente a lei sobre a sociedade humana, punindo não apenas os perpetradores dos crimes, mas seus cúmplices, os obstrutores da justiça diretos e indiretos e assim por diante, em pouco tempo a sociedade estaria bloqueada. Conquistar a paz é conquistar a mente dos homens e transformá-lo num autômato escravizado. Isso já está em andamento.
Quando os homens disserem paz e segurança, isso significa que os que optaram em serem assimilados ou ativados dentro deste novo sistema perderão sua capacidade de autonomia mental. Os que se recusarem irão preferir a morte do que ser ativados dentro do sistema da besta. Assim, Jesus cessa sua intercessão pela humanidade, não como um ato originado na sua própria vontade, mas devido às escolhas de todos os seres humanos no planeta. Já não haverá mais ninguém por quem interceder. Estamos muito perto do tempo em que Jesus dirá: Está feito. A humanidade está sendo alterada, exatamente de modo como os tecnocratas previram. A fusão da infotecnologia com a biotecnologia disseminou o transhumanismo em todas as nações. A mente do homem foi hackeada. Essa mistura de carne e ferro já havia sido prevista nas visões de Daniel. Olhastes, ó Rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Os vídeos do canal restrito não podem ser retirados da plataforma e postados em outras mídias. Em caso de descumprimento, medidas serão tomadas. Obrigado.